Bom dia, hoje nós iremos realizar um estudo sobre a citologia. A definição de citologia ela pode ser definida como o estudo da célula. Então, o prefixo cito remete à célula e o sufixo logia remete ao estudo. E a célula pode ser definida como a menor unidade estrutural e funcional do ser vivo. Então haverão seres vivos que vão ser formados por apenas uma célula e eles vão ser chamados de seres unicelulares, como por exemplo as bactérias, ou pode ser formados por diversas células e vão ser chamados de pluricelulares, como por exemplo nós mesmos seres humanos. Só vai haver um grupo que entra aqui numa exceção a essa questão de todo ser vivo ser formado por células, que são justamente os vírus. Então os vírus, eles são seres que não têm sua composição feita por células. Eles vão ter um material genético que é replicante, tanto que ele se multiplica dentro de células vivas, mas eles não têm o conjunto de estruturas que vão compor uma célula completa. Tanto que dentro da biologia não existe uma definição fechada sobre uma classificação dos vírus como seres vivos ou não. Isso é uma discussão da área da biologia, justamente pelo fato dele não ter uma composição feita por células. Tem biólogos que não vão classificar os vírus num grupo de seres vivos. Então existe uma discussão nesse ponto que não é o nosso foco, mas é uma informação importante. Até porque nesses tempos de Covid-19 os vírus estão muito em alta no noticiário, né? Então aqui nós temos uma sequência que vai representar uma hierarquia estrutural na composição do nosso corpo. Então nós vamos ter como menores unidades funcionais as células, e essas células elas vão se agrupar com outras células que vão ter características e funcionalidades similares a ela, e esse aglomerado de células vão compor um tecido. Então, o tecido é um aglomerado de células que se unem, formam um agrupamento baseado numa proximidade de característica e funcional. Os tecidos, por sua vez, também vão se agrupar com outros tecidos que tenham características e funcionalidades similares a dele e vão formar um órgão. Então, o órgão ele é formado por tecidos que têm características e funcionalidades similares. Os órgãos, por sua vez, vão também se unir a outros órgãos que vão
ter características e funções semelhantes, formando um sistema. Então, o sistema é formado por órgãos de características e funções similares. E todos os sistemas do corpo juntos vão formar o organismo, vão formar o indivíduo. Então, você como um todo é o organismo, formado por todos esses sistemas. Para nós pegarmos aqui um exemplo prático, vamos pegar uma célula que é o neurônio, uma célula que vai compor o tecido nervoso. Então, se a gente pega, por exemplo, esse neurônio, ele é uma célula, isoladamente. Ele vai se agrupar com outras células que têm não a mesma função que a dele, já que a função dele é a de transmitir os estímulos nervosos para outros neurônios e para os órgãos que efetuam as funções, mas o neurônio se agrupa com outras células, chamadas de neuróglia, que são células que dão sustentação a ele, que fazem a manutenção do ambiente onde ele habita. Então, tem uma função voltada para a preservação do neurônio. E essas células, o neurônio com a neuróglia, vão formar um tecido nervoso. O tecido nervoso, junto com outros tecidos que vão ter uma funcionalidade similar a dele, vão formar diversos órgãos, como o cérebro, o cerebelo, a medula espinhal e outros órgãos do sistema nervoso. E esses órgãos que eu citei, cérebro, cerebelo, medula espinhal, o tronco encefálico, os nervos, as terminações nervosas vão formar o sistema nervoso. E o sistema nervoso, junto com o sistema cardiovascular, respiratório, digestório, urinário, reprodutor, esquelético, muscular, linfático, endócrino, vão formar o organismo. Então aqui a gente deu um grau de hierarquia do menor nível, que é a célula, até o nível mais complexo, que é o organismo como um todo. Agora falando mais um pouco especificamente sobre a célula. Ela vai ser composta por três partes principais, que são o núcleo, o citoplasma e a membrana plasmática. Nessa imagem nós podemos ver um esquema de célula, onde nós podemos observar essas três estruturas representadas. Então, o contorno externo que nós estamos vendo que dá esse limite à célula vai ser a membrana plasmática, essa estrutura arredondada de cor roxa vai ser o núcleo e a parte gelatinosa, que vai estar entre o núcleo e a membrana plasmática, né? Então, tudo que está entre um e o outro vai ser o citoplasma. É importante citar
os dois tipos fundamentais de células, que são a célula procarionte, que não possui membrana nuclear, ou seja, o seu núcleo é disperso no citoplasma. Então a membrana nuclear, ela é, como o nome já diz, né, uma membrana que vai envolver o núcleo, fazendo com que ele seja individualizado. Então separa ele do citoplasma. Isso permite um grau de especialização maior da célula e, portanto, as células que possuem essa membrana nuclear são células mais complexas funcionalmente. E a célula eucarionte é essa célula que possui membrana nuclear, portanto, tem um núcleo individualizado e vai ter um maior grau de complexidade. Então, esse grau de complexidade maior vai permitir essas funções mais específicas. Então, nós podemos dizer também que a célula procarionte é uma célula mais primitiva, enquanto que a célula eucarionte é uma célula mais evoluída. Aqui nós vemos os dois exemplos de célula. Na célula da esquerda, nós estamos vendo essa parte alaranjada no centro da célula, é o núcleo dela, porém, por não ter delimitação, ele fica disperso junto ao citoplasma. E qual a diferença principal aqui? Nós não vemos nessa célula da esquerda muitas organelas diferentes, porque a ausência da individualização do núcleo não dá uma boa capacidade de especialização das estruturas nessa célula. Já a célula da esquerda, nós vemos o núcleo dela, bem perceptível, né? Com um envoltório que está em tom verde. Esse envoltório verde está representando aqui a membrana nuclear, que também é chamada de carioteca, por isso que está escrito carioteca aqui na imagem. É a mesma coisa que membrana nuclear. Individualizando esse núcleo, e nós vamos perceber nessa célula várias organelas que cumprem funções diferenciadas umas das outras. Então, a célula mais especializada. No caso das células que nos interessam, que são as células de seres humanos, todas serão células eucariontes. Então, nós, seres humanos, temos em nossas células a membrana nuclear individualizando o núcleo da célula. E essa representação da esquerda da célula procarionte, ela vai se enquadrar num grupo bem reduzido de seres vivos, que são basicamente as bactérias e algumas algas unicelulares que são chamadas de algas cianofícias, porque elas têm um tom azul. Então são um grupo mais reduzido que vai ter essa célula procarionte. Todos os outros tipos de seres vivos que têm células vão ser eucariontes. O núcleo. Na célula humana é individualizado pela membrana nuclear. Ele armazena os cromossomos
que no ser humano são 23 pares de cromossomos ou 46 unidades. As duas maneiras de se referir vão estar corretas. Quantos cromossomos o ser humano tem no núcleo da célula? 23 pares ou 46 unidades. E esses cromossomos contêm o material genético do indivíduo, então tem toda a informação genética do indivíduo contida nesses cromossomos. E a questão do número de cromossomos é algo importante de se saber, porque essa numeração ela varia entre os seres vivos. Então, cada grupo, ou cada ser vivo especificamente, né, cada espécie, vai ter um número de cromossomos diferentes. Então, o ser humano tem 46. Outros animais, por exemplo, o gorila, tem 48. A mosca tem 8. Então, isso varia de acordo com a espécie. Então, isso também é uma marca característica da espécie, a numeração de cromossomos que ele possui. Isso, claro, falando de um indivíduo, que no caso do ser humano, né, com a numeração de cromossomos regular. Você tem alterações cromossômicas onde a pessoa pode ter uma numeração diferente, não vai deixar de ser um ser humano por causa disso. Mas é por conta de uma alteração ou uma aberração cromossômica. Esse número pode ser diferente. O núcleo possui também um nucleolo, que é um pequeno corpúsculo esponjoso, desprovido de membrana, que irá armazenar no seu interior o RNA, substância relacionada com a produção de ribossomos e proteínas. Então, lá dentro do núcleo vai ter um ou dois nucleolos no interior dele que vão estar armazenando o RNA no interior. Aqui nós vemos a imagem de um núcleo celular. Ele está parcialmente cortado na sua membrana nuclear para que nós possamos ver dentro dele os dois nucleolos. E aqui nós temos uma representação da estrutura cromossômica do ser humano. Essa figura aqui, essa representação que vai do 1 ao 23, já que nós temos 23 pares de cromossomos, né, é o que nós chamamos de cariótipo. É a sua, vamos colocar entre aspas aqui, que é a fotografia da sua estrutura genética. Através desse cariótipo, por exemplo, que você faz os testes de paternidade para saber, pelo comparativo do cariótipo do pai e do filho, se a proximidade genética ou não, né, representada pela semelhança dessas artes dos cromossomos, se indica o grau de parentesco. E aí cada unidade de cromossomo nesse cariótipo vai ser chamado de alelo, né? Então vai depender, para dizer se é um filho ou não daquele indivíduo, quantos alelos vai ter em comum entre os dois. E aí nós vamos ver aqui
que cada cromossomo, ou cada par de cromossomos, né, tem sempre a proximidade desses dois alelos, dessas duas unidades de cromossomos. Então eles se mantêm em pares. E esses pares não ficam unidos à toa, não aleatoriamente. Cada par de cromossomos desse vai, em alguma medida, representar alguma característica desse indivíduo na genética dele. Mas a razão deles estarem sempre juntos é que quando o zigoto, que é a célula que vai nascer da união do espermatozoide com o ovócito secundário, na fecundação, gerar aquela célula única que vai se multiplicar para no fim de 9 meses desse processo vir a nascer uma criança dali. Quando essa fecundação acontece, o espermatozoide e o ovócito secundário se unem, essa célula que nasce com 46 cromossomos vai herdar em cada par desses um cromossomo do pai e um da mãe. Então esses cromossomos estão em pares porque eles representam uma formação de características comuns de áreas relacionadas, só que você vai herdar para cada formação dessa genética individual uma unidade de cromossomo do seu pai e uma unidade da sua mãe, para cada par desses. Então, nos 23 pares, você vai ter em todos eles um do pai e um da mãe. Então, do 1 ao 23, você vai ter um cromossomo do pai e um da mãe. E nós observamos que eles estão numerados do 1 ao 22, e no último par, que está destacado em branco, aqui no canto inferior direito da tela, nós temos escrito abaixo deles cromossomos do sexo. Então, isso significa o seguinte, que os pares de cromossomos do 1 ao 22 são chamados de autossomos. Eles vão definir todas as características do indivíduo. Porém, o último par 23, que são os cromossomos sexuais, eles vão ter só uma função, que é definir o gênero do indivíduo. Então, esse par de cromossomos 23 vai definir se o indivíduo será um homem ou uma mulher. Então, isso já é algo que é definido no momento em que ocorre a fecundação. Então, o gênero já é algo que é especificado na hora da fecundação do ovócito secundário pelo espermatozoide. E como é que fica essa definição? Se vai ser homem ou se vai ser mulher? Então, o cromossomo desse par 23, eu tenho representado aqui um cromossomo maior, que é o X, e um menor, que é o Y. Então, quando o par 23 for composto desta maneira que está mostrado aqui, um X e um Y,
esse indivíduo vai ser um homem. E quando ele for composto por um X e outro X, vai ser uma mulher. Então, quando você olha o cariótipo como esse aqui, por exemplo, se o último par for XY, esse indivíduo é homem. Se for XX, é uma mulher. E aqui nós vemos uma fotografia com microscópio dos cromossomos colocados aqui, como nós falamos, né? Sempre posicionados em pares, um coladinho no outro. Para poder concluir aqui, né, sobre a questão dos cromossomos, eu tinha citado que os cromossomos na espécie humana vão representar um total de 46 unidades em condições normais. Quando essa numeração for diferente, isso pode acontecer, nós vamos dizer que houve uma alteração cromossômica. Um exemplo bem conhecido disso ocorre com o par 21. Então, esse par 21 de cromossomos, nós estamos vendo aqui, em alguns casos, por um defeito do óvulo, do ovócito secundário, né, no termo mais específico, ou do espermatozoide, pode ser de um ou de outro, embora nesse caso aqui específico, na maior parte dos casos, essa malformação cromossômica seja herdada da mãe, na maior parte dos casos nessa patologia específica, mas nem sempre, pode ser por parte do pai também, ocorre que no par 21, ao invés de ter 2 cromossomos, acabam tendo 3. Então, nessa patologia que eu vou citar, o par 21, ao invés de 2 cromossomos, tem 3. E aí o indivíduo, ao invés de ter 46, vai ter, na verdade, 47. E isso ocorre numa condição que é bem conhecida de todo mundo, acredito, né? Que é a síndrome de Down. Então, todas as características específicas da síndrome de Down decorrem do fato de que aquele indivíduo, no par 21, tem 3 cromossomos ao invés de 2. Então, é um exemplo de alteração cromossomial. Citoplasma divide-se em citosol, que é a parte líquida, e as organelas, que são estruturas funcionais da célula, que ficam mergulhadas no citoplasma. Organelas citoplasmáticas. As principais organelas são retículo endoplasmático, liso e rugoso, mitocôndrias, centríolos, complexo de Golgi, lisossomos e ribossomos. Nessa imagem, nós vemos
os retículos endoplasmáticos. O que tem um tom mais escuro, que está mais perto do núcleo, é o retículo endoplasmático rugoso, porque ele tem vários ribossomos aderidos à sua membrana. E o de tom alaranjado mais afastado é o retículo endoplasmático liso, que não tem ribossomos aderidos à membrana. E o retículo endoplasmático vai ter a principal função de transportar substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Nessa figura nós vemos o complexo de Golgi, que é uma estrutura membranosa que forma várias ondulações, que são chamados de sacos. Ele vai ser responsável pela excreção de substâncias. Ele vai fazer o englobamento das substâncias para posteriormente serem eliminados. As mitocôndrias, que são responsáveis pela quebra de ATP, que em termos gerais nós podemos dizer que é a produção de energia celular. Então elas são responsáveis pela respiração, por gerar oxigênio, por gerar energia para a célula. Membrana plasmática possui a função de proteger e delimitar a célula. É formada por uma camada dupla fosfolipídica. Então ela vai ser formada por fosfato e lipídios. Possui permeabilidade seletiva, o que quer dizer que ela permite a passagem apenas do que é de interesse. Então ela pode permitir a passagem de algumas substâncias e bloquear outras. Daí a permeabilidade seletiva. Transporte celular. Quando a gente fala em transporte celular, é transporte através da membrana. Pode ser dividido em dois tipos principais, que é o transporte ativo, que é aquele em que há gasto de energia. Exemplo, a fagocitose, a pinocitose e a bomba de sódio e potássio. E o transporte passivo, que é aquele onde não há gasto de energia. Exemplo, a osmose e a difusão. Então nós vemos aqui uma representação da estrutura da membrana plasmática. Então nós podemos perceber aqui que a membrana plasmática ela vai ter essa camada dupla fosfolipídica, de uma maneira bem específica na disposição dela. Nós estamos vendo aqui dois conjuntos de bolinhas vermelhas, que estão nas extremidades, e alguns tentáculos laranja que estão voltados para o centro da membrana. Então a parte que está externamente é uma camada de fosfato, e a camada que está internamente ela é a camada de lipídios. E por que isso acontece? Porque essa composição fosfolipídica da membrana faz com que ela tenha uma parte que é hidrofílica e uma parte que é hidrofóbica. E o que significa esses termos práticos? Hidrofílica é aquilo que gosta da água, ou é aquele que gosta da água.
Hidrofóbico é aquele que tem medo da água. No caso aqui do fosfato do lipídio, o fosfato gosta de água, então ele fica voltado para as extremidades, que é onde tem contato com o líquido, e a camada lipídica ela é hidrofóbica, ela não gosta de água, então ela fica voltada para o centro. A gente vê muito bem, né, quando mistura água com gordura, que elas duas não se misturam. Então por isso o lipídio foge da água, né? Então ele fica voltado para o centro. E quando há um transporte celular, a substância transportada vai ter que passar por dentro dessa estrutura para poder chegar de um lado ao outro. Quando ela faz isso gastando energia, é um transporte ativo. Quando faz sem gastar energia, é um transporte passivo. Então nós vamos ver aqui um exemplo de transporte ativo, que é a bomba de sódio e potássio. É uma forma de transporte ativo responsável por manter o equilíbrio elétrico e hídrico da célula. Então, essa bomba de sódio e potássio, ela vai ter como principal função manter o equilíbrio elétrico, ou seja, a polaridade, e o equilíbrio hídrico, o volume de água no interior da célula. E como que isso vai acontecer? Na bomba de sódio e potássio, eu vou ter uma regulação que a célula faz pelo seguinte motivo. Quando eu tenho uma concentração de substâncias de um lado da membrana, seja dentro ou fora, eu tenho uma concentração maior de substância de um lado da membrana, há uma tendência natural que essa substância migre para o outro lado até que a concentração esteja equilibrada. Então, quando eu tenho a concentração de substância alta de um lado, a tendência é que ela migre para o lado oposto até que se equilibre a concentração. E nas células em geral, eu tenho uma concentração alta de sódio no meio extracelular, ou seja, fora da célula, e uma concentração baixa dentro da célula. E no contrário, o potássio vai ter uma concentração alta dentro da célula, uma concentração baixa fora da célula. Por conta disso, há uma tendência natural que o potássio vá saindo da célula e que o sódio vá entrando na célula. Isso vai ocorrer de forma natural. Então, nesse caso, não haverá gasto energético para isso, porque o fluxo de substâncias está se dando a favor do gradiente de concentração. Então, quando eu tenho a substância indo de onde ela está mais concentrada para onde está menos concentrada, eu não vou ter esse gasto energético. Só que isso implica num problema. Porque o sódio, ele é uma substância
que é hidrofílica, que a gente já citou essa palavra, né? O sódio é hidrofílico. Isso quer dizer o quê? Que o sódio gosta de água. Então aonde o sódio vai, ele carrega a água junto. Então se a célula deixar que o sódio vai entrando indiscriminadamente, levando cada vez mais água, isso vai acabar levando à morte da célula por ruptura da membrana, por excesso de líquido. Então, para isso não acontecer, o que a célula faz? Enquanto o sódio está entrando na célula e o potássio está saindo, ela faz o contrário. Ela joga o sódio para fora e puxa o potássio para dentro. Então, por condições naturais de concentração de substância, o sódio entra, o potássio sai. Como uma forma de evitar que isso leve à ruptura da membrana por excesso de líquido no interior da célula, a célula faz o contrário. Joga o sódio para fora e traz o potássio para dentro. E por que a célula faz os dois processos? Tanto joga o sódio para fora, como puxa o potássio para dentro. Porque pela mesma lógica da concentração de substância, enquanto o sódio vai entrando, naturalmente também o potássio vai saindo. E tanto o potássio como o sódio, eles são íons positivos, ou seja, eles são átomos que têm uma carga elétrica. No caso, nos dois casos, uma carga positiva. Então, se a célula ficar só perdendo carga elétrica positiva sem reaver essa carga de volta, ela vai gerar um desequilíbrio na polaridade da membrana plasmática, o que também seria prejudicial para ela. Então, para isso não acontecer, ela vai também, quando joga o sódio para fora, trazer o potássio para dentro. E é por isso que nós dizemos que a bomba de sódio e potássio mantém tanto o equilíbrio elétrico, porque evita a alteração da polaridade da membrana plasmática, como o equilíbrio hídrico, porque evita que a célula morra por excesso de água. E como ela está, ao jogar o sódio para fora e trazer o potássio para dentro, indo contra o gradiente de concentração, ela vai gastar energia para fazer isso. Como ela está gastando energia para fazer isso, é um transporte ativo. Outro tipo de transporte ativo é a fagocitose, que é um processo através do qual a célula envolve a partícula sólida através da projeção da membrana plasmática, chamada de pseudópodes. Então, pseudópode significa pés falsos. Pseudo vem de falso e podes de pés. Então, pseudópodes são pés falsos, que é uma forma tanto de englobar partículas sólidas que algumas células fazem, como em caso de também organismos unicelulares, esses pseudópodes acabam servindo como uma forma de locomoção também, né? Para alguns organismos unicelulares. Também temos a pinocitose, que é um processo através do qual a célula envolve a substância líquida através da invaginação da membrana plasmática.
E nós vamos ver na imagem a diferença. Na sequência que está se mostrando acima, com essa bolinha verde, né, que é a partícula sólida, nós temos uma projeção da membrana no sentido da estrutura, então ela está se projetando à frente, né? Então a célula está expandindo sua membrana para frente e vai englobar essa partícula sólida. Isso é a fagocitose. Na sequência inferior, com a bolinha azul, nós vemos a partícula líquida. E nesse caso, ao invés da célula emitir a sua membrana na frente para englobar essa partícula, ela vai fazer uma invaginação, ou seja, ela vai projetar a membrana para dentro e vai recolher essa partícula líquida. Então, a fagocitose, ela vai emitir pseudópodes, vai projetar a membrana para fora da célula, e na pinocitose vai realizar uma invaginação. Ela vai projetar a membrana para dentro, para criar esse canal que vai recolher essa partícula líquida. Agora eu vou voltar alguns slides para poder explicar as formas de transporte passivo. O transporte passivo ele vai se dar de duas maneiras, por osmose e difusão, sendo que a difusão pode se dar também de duas maneiras diferentes. Então a difusão ela vai se dar sempre que houver um transporte sem gasto energético do soluto, ou seja, da partícula sólida. Ela vai entrar ou vai sair da célula através da membrana. Então, quando eu tenho uma molécula que é pequena e que não tem carga, ou seja, ela não é o íon, ela não tem carga elétrica, ela é neutra, ela vai passar por dentro da própria membrana mesmo. Ela vai atravessar a camada de fosfato, depois as duas de lipídio, depois a última de fosfato. E vai transitar de dentro para fora da célula, transitando por dentro da própria membrana. Isso quando a partícula é pequena e quando ela não tem carga elétrica. Quando ela vai se embrenhando na membrana, atravessa ela diretamente, nós temos uma difusão simples. Mas existem moléculas que são grandes e também aquelas que têm carga elétrica, aquelas que são íons. E a célula também precisa fazer com que elas transitem de dentro para fora da membrana e vice-versa. Então, como que isso vai se realizar? Nós podemos ver aqui, nessa representação de membrana, algumas estruturas azuis. Tem uma aqui, enfim, outra aqui, tem várias. O nome dessas estruturas, no geral, são as permeases. E essas permeases são o quê? São proteínas que estão inseridas na membrana que vão fazer essa ponte para que essas moléculas grandes e que esses íons possam transitar de dentro para fora da membrana ou de fora para dentro. Então,
Cada substância, cada molécula, cada íon, eles vão ter uma permease específica com a qual eles vão se ligar para fazer essa movimentação. Então, como que essas permeases vão funcionar? Uma determinada molécula, determinado íon, ele vai se ligar na permease, que é específica para ele. Essa permease faz o seguinte, ela inverte, ela vira para o outro lado. E aí, essa substância vai sair do outro lado da membrana. Então, a substância específica vai se ligando com a permease, ela vai inverter a posição, vai jogar essa substância para dentro. Então, para cada molécula que seja grande ou que tenha carga elétrica, vai ter uma permease específica que se liga a ela para fazer ela entrar ou fazer ela sair da célula. Quando esse processo acontece, nós vamos dizer que é uma difusão facilitada. Então, quando essa molécula com um tamanho grande ou com uma carga elétrica se liga a essa permease para poder entrar ou sair da célula, nós vamos ter uma difusão facilitada. Então, só para fixar isso, quando é uma molécula pequena e sem carga elétrica, ela passa por dentro da membrana diretamente, é uma difusão simples. Quando ela é uma molécula maior ou com carga elétrica, ela vai se ligar a uma permease para poder ser jogada para dentro da célula ou para fora. Isso vai ser uma difusão facilitada. E nós temos o outro caso, que é o da osmose. E a osmose vai se dar pela seguinte situação. Quando houver alguma substância que ela é grande ou ela tem carga elétrica, então ela tem que equilibrar a concentração com a concentração da célula. Só que para essa substância específica não tem uma permease com a qual ela possa se ligar para poder fazer essa movimentação. Simplesmente não tem uma permease específica para ela. Aí o que ela vai fazer? Não a substância, no caso a célula, né? O que ela vai fazer? Como ela não pode equilibrar a concentração jogando aquela molécula para dentro, ela vai equilibrar a concentração jogando água para fora. Porque na medida que ela coloca mais solvente, mais água no meio externo, onde aquele soluto que não consegue entrar está presente, ela vai aumentar a concentração no interior dela, porque diminui o volume de água, e reduz a concentração do lado de fora, porque aumenta o volume de água. Então a célula, nesse caso, vai, ao invés de fazer a movimentação do soluto, faz a movimentação do solvente, ela vai colocar água para fora. Então, quando isso acontece, é chamado de osmose. Então, a osmose ela é o transporte passivo, né, do solvente, da água. Enquanto que a difusão simples e difusão facilitada são o transporte passivo do soluto, das partículas sólidas. Então, a difusão simples e facilitada transporta o soluto, transporta a partícula sólida, e a osmose transporta a água, transporta o solvente. Então, voltando mais para frente, era aqui mesmo.
Divisão celular ocorre através de dois processos, que são a mitose e a meiose. A mitose, processo através do qual uma célula-mãe dá origem a duas células filhas, que são células diploides, com o mesmo número de cromossomos da célula inicial. Está relacionado com a maioria das células do corpo e, através da mitose, o indivíduo cresce e se desenvolve. E também podemos acrescentar aqui, se regenera. Também é um termo aplicado aqui. Cresce, desenvolve e se regenera. Então, primeiramente, o que é uma célula diploide? Uma célula diploide é uma célula que tem um material genético completo. Então, no caso do ser humano, se ela tem material genético completo, ela vai ter 46 cromossomos, ou 23 pares de cromossomos. Então, como a mitose, ela vai dar origem a duas células filhas que têm numeração de cromossomos igual à célula inicial, quer dizer que na mitose eu vou ter uma célula com 46 cromossomos que vai se dividir em duas, e cada uma dessas duas também vai ter 46 cromossomos. Então, na mitose eu não tenho alteração do número de cromossomos. Eu só tenho aumento da quantidade de células. Então, nós temos um pequeno esquema da mitose para observar. Essas fases são a intérfase, a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Então, intérfase, prófase, metáfase, anáfase e telófase. O importante aqui é ter em mente que a mitose vai iniciar com uma célula com 46 cromossomos, se dividir, e ao final do processo nós teremos duas células, cada uma também com 46 cromossomos. A meiose, processo através do qual a célula-mãe dá origem a 4 células filhas, que são células haploides, com a metade do número de cromossomos da célula inicial. Então, o que é uma célula haploide? É uma célula que só tem metade dos cromossomos correspondentes daquela espécie. Então, se no caso do ser humano nós temos 46 cromossomos, numa célula diploide, uma célula completa, uma célula haploide, que é uma célula com metade do material genético, vai ser uma célula que vai ter apenas 23 cromossomos, e aqui 23 unidades, não pares. Então, na meiose, eu vou ter uma célula inicial que tem 46 cromossomos, e ela vai se dividir, e ao fim dessa divisão eu vou ter 4 células filhas, cada uma com 23 cromossomos.
E a meiose, ela vai estar relacionada com a formação de gametas, que são as células reprodutoras. Então, na mulher, o ovócito secundário e no homem, os espermatozoides. Então, a meiose ela vai servir especificamente para formar os gametas, as células reprodutoras. Ela vai se dar somente para isso. E diferente da mitose, a meiose ela vai ser dividida em dois processos. Na primeira parte, que a gente vai chamar de meiose 1, eu vou ter aquela célula inicial que vai passar pelos mesmos processos que as células passam na mitose, de intérfase, prófase, anáfase, metáfase, anáfase e telófase. Mas nesse caso aqui, como é a meiose 1, vai ser prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. E ao final dessa primeira fase, eu vou ter duas células com 23 cromossomos cada. Então, na primeira fase da meiose, ela vai pegar uma célula de 46 e me dar, no final dessa primeira fase, duas com 23. Então, essa primeira fase da meiose, a meiose 1, é chamado de reducional, porque ela reduz o número de cromossomos da célula inicial. Na meiose 2, vamos ter também prófase, metáfase, anáfase e telófase, só que prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. E ao final do processo, e aqui no caso, na meiose 1, eu tive duas células sendo geradas, e aqui essas duas células vão passar por esse processo da meiose 2. Então, cada célula dessa vai se dividir de novo em mais duas. Só que cada uma dessas duas células que vem da meiose 1, elas começam com 23 cromossomos e ao final da divisão, cada uma delas vai resultar em duas células também com 23 cromossomos cada uma. Então, ao final do processo, eu vou ter 4 células, cada uma com 23 cromossomos. Então, a meiose 2 ela é equacional, porque ela não vai reduzir o total de cromossomos das células, vai manter 23 da mesma maneira que essa meiose 2 começa. Termina 2 com 23 para a primeira célula e 2 com 23 para a segunda. Então, por isso ela é equacional. Então, como esses espermatozoides, ovócitos secundários que vão nascer nesse processo, vão ter cada um 23 cromossomos, o que vai ocorrer quando houver a fecundação? Vai juntar os 23 cromossomos do ovócito secundário com os 23 do espermatozoide. Eles vão se unir, vão formar o total, vão formar pares, né? E vai dar o total de 46 cromossomos. E com 46 cromossomos você vai ter essa célula que vai, a partir desse, multiplicar até formar o organismo completo, né? Do bebê que vai vir a nascer. Essa célula vai ser formada com 46 cromossomos, porque ela nasce da união de duas células reprodutoras, de dois gametas, que cada um deles tem 23 cromossomos. Eles vão se unir em pares e formar 23 pares. Por isso que nós temos em cada par de cromossomos um alelo que é do pai e um que é da mãe. Então, por isso que você tem características genéticas tanto do seu pai quanto da sua mãe, que você herda metade do material genético de cada um deles.
Então a parte da citologia a gente termina por aqui.